Meu nome é Frederico da Costa Marins, eu sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Católica de Santos, me formei no ano de 1995, então aí eu estou prestes a completar 27 anos de formado aí no final desse ano. Puxa, agora que eu me dei conta. Então, depois eu fiz pós-graduação na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, eu atuo na parte corporativa e comercial, na parte de junto ao escritório do Dolabella Marins, onde eu tenho uma sócia, a Kátia Dolabella, arquiteta urbanista também, e o nosso foco é a parte comercial, né, os projetos comerciais e projetos corporativos. Minha atuação junto à entidade de classe, né, da Associação de Engenheiros Arquitetos de Santos se iniciou um ano antes de eu me formar, em 1994. Entrei como aspirante e fui participar da diretoria no ano de 2005. Então, eu já estou lá há pelo menos 14, 15 anos fazendo parte da diretoria, né? E agora, no dia 1º de janeiro de 2022, eu fui eleito o presidente da diretoria executiva, né, daqui da Associação de Engenheiros Arquitetos de Santos. Então, é uma pincelada rápida, né, mas, assim, tempo de participação, né, na área da arquitetura, participando de grupos de arquitetura e urbanismo, participando de grupos de desenvolvimento de assuntos ligados aqui à cidade de Santos, à região da Baixada Santista. Então, a gente sempre procurou, faço parte aqui do CMDU, né, Conselho Municipal de Desenvolvimento de Urbanismo aqui da cidade. A Kátia Dolabella também faz parte de alguns conselhos também, o CONDEMA, parte ligada ao meio ambiente. Então, a gente sempre foi engajado nessa parte de desenvolvimento urbano, lógico, para depois você dar ênfase às edificações em si. Santos, ela tem um desenvolvimento urbano, ela foi fundada por Brás Cubas, né? Então, ela fazia parte de São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil, e ela foi desmembrada por Brás Cubas, né? E ela nasceu praticamente na região portuária, ali no centro antigo de Santos. E o traçado, é engraçado que a gente participa de alguns fóruns de discussões e debates, mas ela nasceu praticamente com a malha urbana pré-definida a sua expansão, porque o único local onde ela poderia se expandir é do centro para a orla da praia. E ela respeitou, né, a grande maioria, acho que mais de 80% aí das situações dos traçados, respeitou a modulação inicial, né? E aí, lógico, ela foi se replicando essa modulação, e a gente nota até alguns pontos, alguns elementos arquitetônicos, como praças, né? Eu acho que Santos tem bastante disso, algumas praças iniciadas ali no centro, Praça da República, Praça José Bonifácio, praça ali em frente ao Panteão dos Andradas. Depois, já aqui, junto já à Orla, agora nós vamos completar 200 anos da independência do Brasil, mas aqui atrás de mim, que eu estou na Praça Independência. A Praça Independência ela foi feita e fundada em comemoração aos 100 anos da independência. Então, agora ela vai estar fazendo 100 anos, a Praça Independência. Ela foi criada justamente para fomentar e ajudar o desenvolvimento da cidade para a orla da praia.
praia sempre foi algo não muito habitado, mas no início do século passado, né, do século XX, é que a gente viu esse desenvolvimento aqui da orla. Então, ela foi pensada nesse sentido. Então, você vê os pontos históricos mais antigos no centro, né, onde você tem a casaria do Frontão Azulejado, você tem a residência onde nasceu José Bonifácio, você tem a parte preservada, né, a fachada frontal da residência onde morou José Bonifácio, você tem a Bolsa do Café, que também está completou 100 anos. Agora, em 2022, ela está completando 100 anos. Você tem a Associação Comercial de Santos, tem mais de 100 anos, está lá no centro. Você tem alguns prédios icônicos, onde eram feitas a parte de venda e comercialização na época, né, de ações. Então, teve a parte da Bolsa aqui também comercial. Então, você tem principalmente no centro, você tem um bolsão de prédios históricos ali interligados. Então, você faz um passeio ali, principalmente no centro histórico, desses bolsões aí de prédios que têm seu valor histórico. Parte foi feita pelo arquiteto Ramos Lopes, né? Ramos Azevedo, desculpa. Ramos Lopes é um outro personagem aqui da região. Ramos Azevedo, que é a parte tem um pouquinho do eclético, né? Você viu um pouquinho do neoclássico. A gente tem alguma coisa inspirando até o Vila Nova Artigas. Ele tem uma edificação aqui também, uma edificação que ela é da época moderna já, do modernismo. Então, ele tem uma edificação, se eu não me engano, ela virou um instituto. Ela não é mais residência, mas ela foi projetada para ser uma residência. Nós temos alguma coisa do Atacho Jurado, né, que é não um arquiteto, mas ele tem obras em São Paulo também, tem algumas obras aqui em Santos, alguns prédios frente ao mar. Então, a gente tem, acho que, diversas épocas, diversos tipos de arquitetura, né? Desde a parte neoclássica, né? Um pouquinho da parte da eclética, né? E aí muita coisa do modernismo, alguma coisa do pós-moderno e também a parte da arquitetura já contemporânea. Mas a forma, né, a preocupação dos detalhes da fachada, né, o neoclássico, o estilo clássico, o eclético, né, é mais a preocupação com os desenhos da fachada, os adornos, né, as platibandas, principalmente essa parte do eclético, né. A gente tem alguma coisa em Art Nouveau e Art Deco na orla, mas aí por encomenda dos barões do café na época, para as suas mansões. Então, por exemplo, a Pinacoteca, se eu não estou enganado, ela é Art Nouveau. Foi encomendada por um barão na época, né, um comerciante, e virou a Pinacoteca agora, Benedito Calixto. Ela fica frente ao mar. Então, ela já é de uma época já do início dos anos 20, onde era só residência, né, frente ao mar. Então, você vê o início da arquitetura ali no centro, e ela vem mudando de acordo quando ela vai rumando para a orla da praia. Então, você tem diversos pontos, né, diversos ícones da arquitetura, né, de tempos da arquitetura. Se você consegue fazer um passeio bem legal aqui em Santos.
pelo que eu sei, pelo que eu tive contato, né, com historiadores, a Santos se iniciou no Porto, lógico que pensando-se na atividade portuária, onde chegava ali toda a parte de comércio, né, onde saía depois o café, primeiro a cana-de-açúcar, né, açúcar, e depois o café. E então, praticamente, a pessoa foi se instalando próximo ao seu ofício. Então, todos os... E a Praia de Santos era uma região de mangue, né? Onde tinham... A gente teve o surto de cólera aqui no começo do século passado. Então, a viabilização do desenvolvimento, né, urbano para a Orla de Santos, ela só foi mesmo capacitada quando Saturnino de Brito projetou os canais e se executou esses canais. Então, aí toda essa parte de charco foi drenada, porque os canais de Santos, o que eles fazem? Eles drenam as águas das chuvas, né, e encaminham para o mar. Então, a partir desse momento que você cria um lugar salubre, né? Até então era insalubre. Então, você cria um lugar salubre, você fomenta aí o desenvolvimento dessa parte urbana. E aí a população começou a vir, né? Começou a se desenvolver. Que até então o pessoal tinha medo de Santos. Foi por isso até que subiu. Muitas famílias foram morar em São Paulo e acabou tendo um desenvolvimento, uma época muito maior de São Paulo, da cidade de São Paulo. Até existe efetivamente a preocupação, né, de prédios históricos, né, de preservar a arquitetura em função da história, foi se preservado em função da utilização. Os prédios, os bancos, as casas de correio, secos e molhados, né, os armazéns, eles foram preservados em função da sua utilização. Os que não estavam sendo utilizados, infelizmente, sofreram maior degradação, né? Então, assim, a preocupação maior da preservação foi em função da sua utilização. A grande maioria que é preservada, né? Você tem uma maior parte de instituições públicas, né? Paço Municipal, Pinacoteca, você tem aí o próprio Correio, que é público-privado, né? Você tem a Associação Comercial de Santos, é lá no centro, é um prédio tombado. Logo, no outro contraponto, você tem uma empresa privada que quis preservar a sua edificação. Eu acredito que hoje a maior ocupação de prédios históricos ainda seja a parte pública, tá? Infelizmente. Existe, lógico, uma boa parte da iniciativa privada ocupando, né? Mas, assim, uma grande parte ainda são museus, o próprio Museu de Pesca, o Aquário Municipal, enfim, são prédios ainda com utilização pública. Nós temos o Condepasa, né? A atuação dele é muito forte, ele é muito forte. O grau de exigência até ele foi revisto recentemente, até pensando nessa parte de dar vida aos prédios, porque assim isso é um modo de visão particular meu, né? E o que eu presenciei é que os prédios que têm vida, que têm a sua utilização, como sempre for,
até antes das leis de tombamento, enfim, de nível de proteção. Os prédios que sempre foram utilizados e sempre tiveram a vida própria dele, comércio, uma repartição pública, um museu que é muito frequentado, eles sempre serão preservados, sempre, sempre, porque você tem ali o enxerto, né? Ali você tem a vitamina da parte do capital, né? Você tem ali o retorno financeiro com aquilo. Então, isso aí sempre vai ter espaço, sem dúvida. Enquanto você tiver um retorno financeiro visando, lógico, o contexto de você preservar, né, uma edificação, você preservar uma praça, você preservar um passeio de bonde. Então, você tendo um retorno financeiro, ele vai sempre ter ali o seu sustento, sempre vai estar ali em pé, sempre vai estar sendo bem conservado. Então, você ali você consegue uma longevidade maior, né, para esse elemento tombado. Fica muito mais difícil por causa do custo, né? Por exemplo, na época, quando você construiu, era a arquitetura da época. Hoje, para você restaurar, é uma mão de obra muito específica, né? Então, tem um custo muito maior do que você construir uma, né? Como digamos assim, se você pudesse derrubar e construir uma edificação nova, né, com uma arquitetura aí contemporânea, você tem um custo muito menor. É lógico que você tem o apelo histórico, né? Aí por isso que o pessoal sempre coloca numa balança e acaba sendo sempre uma entidade, uma corporativa que vai custear aquilo, né? E é muito difícil para uma família, para um grupo de herdeiros, né, que tem aí suas prioridades, enfim. Eu vejo assim que é muito mais difícil uma família manter um imóvel tombado. Por exemplo, eu falei da Praça Independência, né, que é o endereço aqui onde nós temos o escritório. Eu, propriamente, digo que aqui fizeram um coração do Gonzaga, né, onde o próprio desenho dos prédios ele acompanha a curvatura da praça. Então, eu gosto muito dessa praça. Só que a população, eu olho aqui, olho pela janela, ela não dá conta do que é esse marco, né? Então, passa de carro, ou passa de bicicleta, você vê algumas manifestações, mas você vê muito pouca gente visitando a praça pelo contexto histórico dela, né? Então, ela acaba sendo esquecida. Eu acho assim, é uma praça muito bonita, onde fez o desenho da cidade em volta dela, ajudou o desenvolvimento aqui para a orla, e eu acredito que é muito pouco explorada no sentido histórico dela. Hoje nós tivemos a entrada de um novo elemento aqui na cidade de Santos, que foi o VLT. E isso ajudou bastante a desenvolver a parte depois da linha do VLT, né? Que a Santos é cortada pela linha do VLT, ali ela pega Afonso Pena, Francisco Glicério, que é uma avenida quase que no meio da Ilha de Santos, né? Então, esse equipamento de urbano, que ajudou aí a transportar a população de São Vicente para Santos, Santos para São Vicente, e agora está sendo expandida para
justamente para a região central de Santos, ali a parte do mercado. Eu acredito que isso vai ajudar bastante o desenvolvimento e o turismo, porque uma vez que você leva a população, você leva o turista, você cria vida naquele lugar, né? Então, praticamente muito mais, não vou dizer muito mais fácil, mas ele chama a atenção dos órgãos públicos, né? Principalmente da Secretaria de Segurança Pública, para esses lugares onde a população está indo. Então, você tem um índice, você consegue inibir, né, o desenvolvimento, o progresso do vandalismo nesses locais. E, geralmente, são vandalismos em prédios tombados. Eu acredito que a gente está lutando aí por uma interligação seca, né, entre dois municípios, que é Santos e Guarujá. E a gente está pleiteando a construção do túnel entre esses dois municípios, que vai ajudar bastante a mobilidade urbana. Aí eu estou pensando mais no contexto urbano, desenvolvimento urbano dos dois municípios, né? Interligação dos municípios. Eu acredito que vai sair, né? Boto fé nisso, e acredito que ele saindo, ele vai ser um ícone aqui para a região e para o país também. Vai ter um evento agora, inicial, sexta-feira agora, no Centro de Convenções aqui, para mostrar para a população, abrir a população. A nossa entidade de classe, né, a Associação de Engenheiros Arquitetos de Santos, ela abrigou muitos momentos desses debates, né, que queriam, na época, optar por uma ponte, só que a ponte ela não atende a mobilidade urbana plena, ela atenderia apenas veículos, não atenderia os pedestres, os ciclistas, o próprio VLT futuramente. Então, criou-se esse debate aqui na Associação de Engenheiros Arquitetos de Santos, onde a gente conseguiu mudar esse cenário. Então, agora, assim, o governo federal já comprou essa ideia, o governo estadual já sinaliza essa mudança, né, para esse novo contexto aí, esse novo elemento da engenharia e da arquitetura, né? Então a gente acredita muito nisso. E aí vai ser o primeiro do Brasil, né? O primeiro túnel submerso do nosso país. Então a gente demanda bastante energia para esse projeto. Sim, vai ter um cuidado visual, tem todo um elemento gráfico dentro do túnel, onde vão ter grafismos, então a parte plástica também, né, vai ser vista, a parte de desenvolvimento urbano nas duas margens, lógico que vai ser beneficiada, então eu acho que vai ser um ganho para os dois municípios, né, tanto para o município do Guarujá quanto para o município de Santos. Então, tem todo um cuidado na parte de acesso aos túneis, a malha viária, né? Então, a gente vai ter a parte ali dos armazéns portuários, né, perto. Então, acredito aí que a gente vai ter um desenvolvimento aí para os próximos 10, 20 anos nesse setor.